Boa tarde, boa noite a todos. Eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar participando do evento, a Ricardo, que está à frente desse trabalho, junto com a aluna Bruna, né, que tem sido uma força para ele aí nesse processo, e também falar um pouco que é um prazer também estar participando com o Felipe e com o Eduardo. O Eduardo já é um parceiro de muito tempo, desde seu trabalho de doutorado, que eu estava fazendo iniciação científica, então a gente vem de muito tempo, e as nossas colaborações aí com a orientação dele no meu processo de doutorado. Então, a ideia aí é a gente conversar um pouco sobre prescrição do exercício, indicando alguns parâmetros psicofisiológicos, né? E aí eu vou me centrar em dois deles, e aí me centrar em dois deles em relação à percepção subjetiva de esforço e em relação à resposta afetiva durante o exercício, tá? Eu vou trazer uma perspectiva em que eu vou mostrar um pouco para vocês do desenvolvimento histórico das escalas, qual é a base teórica que a gente tem em relação a essas duas escalas, né, essas duas medidas psicofisiológicas, e a mostrar alguns trabalhos que nos dão um direcionamento em relação à aplicabilidade das duas escalas dentro do contexto da prescrição do exercício, tá? Antes de começar a falar especificamente da escala, é importante que a gente entenda onde é que se insere também a psicobiologia, né? Então, a psicofisiologia, ela está inserida dentro da psicobiologia, que é uma área do conhecimento em que procura entender o comportamento de animais humanos e não humanos, e ela se baseia em conhecimentos de outras áreas, como a psicologia fisiológica, a psiconeuroendocrinologia, essas outras áreas diversas áreas da neurociência. E dentro da psicobiologia tem também essa área que estuda a psicofisiologia, né? Só que a psicobiologia, ela está dentro de uma grande área, que é a psicologia. Então, ela já é um ramo dentro de uma árvore maior, que é a psicologia, né? E na psicologia, a psicofisiologia, ela está dentro de pequenos sub-áreas da psicologia, né? Que é a psicologia diferencial, que começou a ter um avanço muito grande no início, na década de 50 do século passado, e exatamente pelo desenvolvimento da guerra, por causa da guerra, para diferenciar perfis de pessoas psicológicos para que voltavam da guerra ou que iam para a guerra. E aí foi se desenvolvendo, né, as técnicas psicométricas para conseguir diferenciar esses padrões diferentes entre as pessoas e a gente conseguir dimensionar as pessoas de alguma forma, né? E para isso, o conhecimento que se usava era conhecimento da psicofísica. Então, era gerar um estímulo físico, né, qualquer tipo de estímulo físico, e ver como é que as pessoas compreendiam, percebiam aqueles estímulos sensorialmente, tá? E a psicofisiologia, ela está dentro da psicofísica, né? Porque ela já começou a abordar um outro espaço de conhecimento, que é agregar o conhecimento não só do estímulo físico e a resposta perceptual, né, sensorial, mas também integrar isso os parâmetros fisiológicos, né? E é dentro desse emaranhado todo, né, de conhecimento que foi sendo gerado durante o tempo, que a gente tem o desenvolvimento dessas duas escalas, e elas são bastante importantes hoje para a gente pensar a prescrição do exercício dentro do cenário de pandemia de inatividade física que a gente vive, né? Então, eu vou começar tratando com vocês agora, começar um pouco sobre a percepção subjetiva de esforço, especificamente, né, falar um pouco do histórico das escalas, do desenvolvimento da escala e a base psicofisiológica dela, e depois eu vou adentrar sobre a resposta afetiva, e eu falo das duas em conjunto, como pensar elas na prescrição, tá? Então, provavelmente vocês já devem ter escutado, né, o Gunnar Borg, então vocês já devem ter ouvido falar sobre a escala de Borg, ter alguma proximidade com ela. Então, é esse senhor aí que faleceu no início desse ano, que foi o grande contribuidor em relação a esse parâmetro psicofisiológico durante o exercício, né?
Mas é interessante a gente entender esse contexto histórico, porque, na verdade, ele é psicólogo, ele não é educador físico, né? Ele não trabalhava com exercício especificamente. Na verdade, o que ele estudava era a percepção subjetiva humana. Então, como é que o ser humano conseguia, como é que o ser humano percebia sensorialmente os estímulos físicos, né? E ele usou o conhecimento baseado do século anterior, né? Do século XIX, em que a lei de Fechner, ele apontava que a forma que a gente percebia os estímulos, né, sensorialmente, ela tinha um comportamento exponencial. Ou seja, a gente percebia mais intenso o estímulo que a gente recebia do que realmente ele quando ele aumentava a intensidade. Então, esse autor ele contribuiu com esse conhecimento, só que na época dele ainda não existia um avanço em relação a como matematicamente a gente medir isso, né? E aí, quando começou os adventos dos conhecimentos em relação à psicometria, né, em 1957, Steve, usando um método de estimativa de magnitude, ele começou a conseguir medir isso matematicamente, né? E aí, o que é essa estimativa de magnitude? É um experimento bem simples, que é assim, vamos imaginar essa resposta aqui, que o que foi feito nesse primeiro estudo de Borg, né? Ele colocou os sujeitos para dentro de um carro, e esses sujeitos, eles botavam o carro numa velocidade de 50 milhas por hora, tá? E essa era a percepção referência. Então, a estimativa de magnitude que ele queria ver era a metade, que era ver assim, quando deixa o carro em ponto morto, deixa a velocidade cair, e aí vamos perceber, e aí você vai dizer para mim quando você perceber que a velocidade está na metade, né? Então, ele está medindo a percepção que a pessoa tem das informações físicas que está acontecendo ao redor dele, e estava medindo a verdadeira variável física, que era a velocidade do carro, né? E aí ele viu que quando o sujeito dizia que estava na metade da velocidade, das 50 milhas por hora, na verdade, essa velocidade estava um pouquinho a mais. E quando ele pedia para fazer metade da metade, a pessoa apontava que era 25 milhas por hora. Então, aí ele começou a comprovar, de acordo com os estudos de Stevens, que realmente os seres humanos eles têm uma percepção exponencial. Ou seja, quando você tem um estímulo mais rápido, um estímulo maior, na verdade, a percepção ela está à frente exponencialmente, 2 vezes mais, 3 vezes mais, como a gente vai ver mais na frente. Tá? Então, a partir dessa lógica, ele começou a entender, porque, na verdade, ele estudava essa percepção humana, né, de como o ser humano percebia isso, no contexto do trabalho, não era especificamente do exercício. Mas aí ele começou a relacionar e ele apontou esse contínuo, os 3 contínuos do esforço, né? Então, quando a gente é submetido a qualquer tipo de esforço que faça, né, esforço físico, esforço mental, alguma coisa nesse sentido, a gente vai ter 3 contínuos, que a resposta fisiológica que a gente vai ter de acordo com o estímulo que a gente está sendo submetido, a resposta perceptual e a performance, né? E dentro desse contínuo a gente vai ter parâmetros que a gente vai ter mínima de cada um desses contínuos, uma intensidade preferida, né, que é interessante que a gente já veja isso aqui, que ele já apontava isso, um pedaço do contínuo onde a gente vai ter um estresse e onde a gente vai ter o máximo, a nossa capacidade máxima, tanto perceptual, fisiológica, quanto de performance, né, de desempenho. E a partir disso, ele começou a investigar aí, tentar transformar isso numa escala. Então, vamos medir isso e vamos tornar isso numa escala para a gente conseguir dimensionar exatamente essa relação entre o estímulo e a percepção das pessoas, né? E a primeira tentativa que ele fez, né, seguindo essa escala de razão categórica, porque é importante a gente entender isso, porque essa escala de razão categórica era como a psicologia, né, a área da psicometria, ela estudava essa forma, né, que era exatamente da estimativa de magnitude, que era ou metade ou o dobro, era analisar como a pessoa percebia a metade de um estímulo ou o dobro dele, né.
Então, ele começou a estudar e ele criou essa escala, a escala de 0 a 10, né? E aí você pode perceber aqui que essa escala, ela salta de 1 para 3, para 5, né? Porque, na verdade, essa é uma escala de razão categórica, ou seja, de uma divisão do estímulo para metade dele, né? É uma representação categórica, não é uma escala intervalar, né? Como ele propôs no início, quando ele propôs depois. Porque essa escala, com essa forma de pensar que a psicometria trabalhava, né, estudava os fenômenos, ela identificava que cada tipo de sujeito tinha um comportamento. Então, a gente tem o comportamento aqui do sujeito 1 e do sujeito 2. Eles têm percepção máxima no estímulo máximo, mas essa resposta é exponencial, só que os parâmetros deles são totalmente diferentes. E aí, isso inviabilizava de fazer uma comparação entre indivíduos, né? E aí, matematicamente, Borg começou a pensar um pouquinho diferente e ele viu assim, então, a primeira tentativa que eu vou fazer é começar a aumentar o número de descritores, né, que eu vou usar. Então, eu vou sair de 1 para 10 e vou de 1 para 21 para ver se essa curva, matematicamente, ela se corrige. E a primeira tentativa que ele avançou nisso aí, ele foi para 21, mas continuou tendo uma resposta exponencial ainda. E aí é interessante a gente entender essa um pouco da história, porque assim, a gente vai começar a entender que um autor começa a interferir no outro, como dizia Thomas Kuhn, né? E aí ele começou a ler os estudos de Carbonen, que a gente usa até hoje para prescrever exercício, né? Que é a relação da capacidade máxima da pessoa, a gente relativiza a capacidade máxima da pessoa e prescreve em cima dessa relativização, né? E aí ele, baseado nisso, ele pensou da seguinte forma, então a gente vai ter que começar a mudar essa forma de que a gente está fazendo essa relação entre estímulo e resposta, e pensar que tem que fazer em relação a essa relativização, como o Carbone tem sugerido para prescrever exercício, porque ele encontrou um comportamento linear. E dentro dessa forma de pensar, ele encontrou que por volta, né, quando ele fazia essa relativização do estímulo e resposta, ele começou a perceber e envolver um outro aspecto que ele não tinha considerado ainda, né, que é a resposta fisiológica. Então, ele botou os sujeitos para fazer exercícios em diferentes intensidades, acompanhando a resposta perceptual que os sujeitos apresentavam e também acompanhando a resposta fisiológica. E ele foi vendo que essas respostas, elas entravam dentro daquele contínuo que ele tinha pensado anteriormente. E a partir disso, ele começou a modificar a sua escala, e aí ele foi quando a gente chega hoje, no que a gente tem hoje, na escala de 6 a 20. Tá? E aí a escala de 6 a 20 é exatamente nessa proposta de um arranjo matemático que precisava ser feito para que esse comportamento linear acontecesse entre estímulo e resposta perceptual, e também que acabou casando com a resposta fisiológica. Então, mais ou menos, isso que o Borg fez, né, contribuiu com essa formação da escala de percepção de esforço. Tá? E aí, nós temos as duas escalas de Borg, né, a escala de 0 a 10, e essa escala é mais orientada para ser usada em relação a medidas de esforço físico, não relacionado diretamente ao exercício, mas esforço com trabalho, algumas coisas, até os descritores dela são um pouco diferentes em relação à escala de 6 a 20, e essa escala de 6 a 20 é a mais atualizada, né, porque ela houve modificações durante os anos, né, e a mais atualizada ela dá por volta da década de 80, que depois de diversas apresentações em congresso, o Borg ainda fez alguns ajustes em relação aos termos que são utilizados. Por exemplo, aqui esse termo era very, very, agora é extremely, né? Então, essa é a escala que a gente tem mais, ela é atualizada. Bom, essa foi a contribuição de Borg, mas a questão da escala de percepção de esforço não se restringe só à colaboração de Borg, né? Nós temos dois nomes que são muito fortes, são importantes que a gente conheça também, que é Hobson e Noble,
que acabou desenvolvendo a escala de Omni, né, e aí ela entra no parâmetro, uma escala que ela vai de 0 a 10, e foi desenvolvida tanto para treinamento resistido, como para ciclismo, como para corrida, e também tem escalas para crianças, tem outras também possibilidades de uso dela. O interessante também aqui na contribuição desses autores não é só de novas escalas, né? De também avançar no conceito em relação ao que é percepção subjetiva de esforço. Então, em 1962, quando Borg começou os estudos, né, ele descrevia a sensação de tensão, a percepção subjetiva de esforço, como uma sensação de tensão, de dor, de fadiga dos músculos periféricos. Era uma coisa bem inicial, assim, que a gente vai entendendo com a história, que foi uma coisa bem inicial, e posteriormente ele vem também considerar o que os outros autores trazem, né? E nós temos uma definição mais recente, né, de percepção subjetiva de esforço, que é a intensidade subjetiva do esforço, tensão e desconforto, fadiga, que é experimentado durante o exercício, né? Então, essa é a descrição mais recente de Hobson e Noble, né? Então, esses autores trouxeram essa contribuição de estar avançando isso aí. É interessante também pensar que, apesar das datas um pouco diferentes, né, eles são contemporâneos, então, ao mesmo tempo, eles estavam estudando isso juntos, né, até com colaborações também. E um outro aspecto que é interessante, né, que é uma crítica que foi feita em 1985 por Regeski, em relação à percepção de esforço, era uma pergunta que ele fazia. A percepção de esforço, ela é um processo ativo ou um processo passivo, né? Porque quando foi criada a percepção de esforço, né, quando estava sendo desenvolvida, ela simplesmente se dá num contexto que, assim, quando a gente recebe um estímulo físico, por exemplo, está fazendo algum trabalho físico, um esforço físico, exercício, a gente vai gerar uma série de sensações de vias sensoriais, né, de inputs que vão chegar no sistema nervoso, e vai gerar uma interpretação das sensações e a gente vai, do esforço que a gente está fazendo, e a gente vai responder a percepção subjetiva de esforço, o estado afetivo, porque tudo isso já era estudado naquela época, né? Isso era uma visão limitada, porque, então, assim, todos os estímulos que a gente receber, a gente nunca vai conseguir manipular essas sensações, né? Não existem outros fatores que podem influenciar nessa percepção ser maior ou menor. Não existem agentes externos ou propriamente internos que podem estar influenciando isso. Então, isso era uma crítica exatamente de Regeski em relação à forma que Borg tinha pensado a escala, mas, na verdade, assim, botando esse contraponto, na verdade, o Borg estava mais preocupado com a parte psicométrica do que exatamente a parte teórica, né, provavelmente nessa fase. Existiam outras pessoas preocupadas com isso. E aí ele propõe, usando argumentos de outros autores, ele traz também que talvez seja um modelo de processamento paralelo. Então, quando a gente recebe um estímulo físico, né, vai ter uma descarga aí sensorial, né, aumento de frequência cardíaca, acidose, vai ter uma série de aspectos, e isso, de alguma forma, vai para um estágio informacional, que, na verdade, na época, ninguém sabia dizer o que era. Então, era só pensamentos, não tinha realmente como medir esses aspectos, né? Não tinha tecnologia na época para isso. Mas ele já começa a dividir num processo onde existiam coisas que estavam acontecendo subconscientemente, né? Ou seja, a gente não está acontecendo no nosso organismo, mas a gente não sabe o que está acontecendo, e no final das contas tem coisas que depois são interpretadas pelo nosso cérebro que é consciente, e aí a gente reporta a percepção de esforço, o estado afetivo, o comportamento do esforço que a gente está fazendo, né? Vias não verbais, por exemplo, eu não estou falando, mas eu estou expressando com minha face, com vários aspectos, mostrando que o esforço está leve ou que o esforço está intenso, né? Isso tudo, quando eles botam um aspecto consciente, eles já começam a colocar aí que existem algumas coisas, né? Existe uma parte perceptual, né, que depende da atenção que a gente dirige, porque já existiam alguns estudos na época direcionando para isso, né? Se eu faço um exercício em campo aberto, se eu faço um exercício indoor, eu vou ter estímulos esteroceptivos, interoceptivos, e isso vai modular a minha percepção de esforço. Então, era uma época também que estava se investigando bastante essa questão do foco de atenção, né?
Então, aí a gente já vê um modelo que começa a colocar outros aspectos, né, que é o mais próximo que a gente tem hoje, que é o que a gente indica, né, escuta uma música quando estiver fazendo um exercício que melhora a sua percepção, melhora seu afeto. Então, naquela época, os autores já discutiam bastante essa perspectiva. E esse modelo de processamento paralelo, ele é o que a gente tem hoje, né, de modelo exploratório do global, que foi proposto por Robson e Nobre em 1997. Então, a gente tem aqui a parte subconsciente, né, que são, a gente está fazendo um exercício, por exemplo, está aumentando a ventilação, consumo de oxigênio, frequência cardíaca, todos esses parâmetros fisiológicos, eles estão alterando de acordo com a demanda que está acontecendo pelo córtex motor, né, a atividade física está acontecendo, então está tendo uma comunicação periferia com o cérebro e está fazendo com que tudo isso aumente de acordo com a demanda do exercício. E existe também os fatores, os mediadores psicológicos, né, que aí o estado do humor do sujeito, o sujeito está ansioso, está depressivo, como é que estava o afeto dele pré-exercício, qual é o nível de alta eficácia, quão confiante ele está em relação a realizar aquela tarefa que está sendo proposta para ele, que tipo de motivação ele está tendo para aquela tarefa, ele tem aversão ou não, são os fatores psicológicos, né? E também tem fatores de desempenho. Então, quando o sujeito está dentro do desempenho, como é que... então, se o cara está com uma percepção de esforço alta lá, tá tudo muito intenso, mas ele está no final de uma partida para fazer o gol que pode dar vitória para o time dele. E isso vai interferir também naquele momento da resposta perceptual dele. E tem os mediadores de esforço físico, que são as coisas que a gente consegue perceber, né? A respiração pesada, a sudorese, perceber que você está suando muito, a temperatura da pele, que a gente começa a sentir, por exemplo, quando a gente faz um aquecimento pré-exercício, a gente começa a perceber que existe um aumento da temperatura da pele, exatamente para o controle térmico, né? E sensações de dor num esforço muito extenuante, de longa duração, né? Então, tudo isso está acontecendo de forma subconsciente. O nosso organismo, né, o nosso cérebro, ele está processando tudo isso nas áreas sensoriais e motoras, né? E o que eles relatavam era de um filtro de referência perceptual, né? Esse filtro de referência perceptual está destacado em amarelo aqui, porque parece que não tinha muito uma clareza em relação a quem era esse filtro de referência perceptual. Porque esse filtro de referência perceptual, ele depende aí das vivências anteriores que o sujeito teve com o exercício e também de como está sendo o exercício naquele momento para ele. Eu vou dar uma adiantada, talvez esse filtro de referência perceptual seja a comunicação amígdala e o córtex pré-frontal, né? Que a gente vai ver mais na frente. E aí, eles botam a proposta como consciente, que a resposta perceptual é interessante que a gente consegue fazer diferenciação entre elas. Então, a gente tem uma resposta central, né? Central que seria cardiopulmonar, a periférica que seria a resposta muscular, e outras respostas perceptuais que não são específicas a uma região do corpo, mas são essas outras aqui, os mediadores físicos. E que a gente consegue também juntar elas e transformá-las numa única global quando a gente é pedido para reportar esse esforço, tá? Isso é interessante porque permite essa resposta perceptual periférica, ela permite também a percepção de esforço ser trabalhada dentro do exercício resistido, tá? Então, é dentro desse contexto que histórico aí, que estamos em relação à percepção de esforço, tá? Então, vamos para a resposta afetiva durante o exercício. Então, o contexto. Então, esse trabalho, ele geralmente é bastante citado, né, quando se escreve sobre resposta afetiva, mas eu não sei se todas as pessoas têm uma leitura profunda sobre o que realmente eles fizeram. Então, eu vou destacar 3 pontos aqui que são importantes desse trabalho, né, porque eles fazem uma afirmação, né? Não o que as pessoas sentem, mas como as pessoas sentem é o que deve ser emitido, né? A medida do afeto durante o exercício, né? Então, a primeira coisa importante desse trabalho é que eles tornaram a mensuração do afeto bem simples, né, durante o exercício físico, né? Um outro aspecto que eles também trouxeram é que o afeto como um construto diferente da percepção subjetiva de esforço,
que provavelmente na época deles se discutia se o afeto era realmente diferente ou não da percepção de esforço. Tá? E o terceiro ponto é que o afeto está relacionado à intensidade do exercício, né? Que esse é um outro aspecto importante, que mais à frente a gente vai discutir sobre isso. Então, eles já apontavam essas três coisas que são importantes que eles destacaram. Né? O primeiro ponto é importante porque, assim, como era que era medido o afeto durante o exercício, medido o afeto no exercício, né? Era usado, por exemplo, essa escala de adjetivos afetivos, né? Então, o que é que acontecia? O sujeito fazia o exercício, né? E depois que ele parasse de fazer o exercício, o que acontecia era que pedia para o sujeito marcar aqui se ele gostou extremamente ou não do exercício e apontar quais eram os adjetivos, né, afetivos que estavam relacionados às sensações que ele teve durante o exercício. Então, era difícil medir exatamente o que estava acontecendo durante o exercício com o sujeito, porque não tem como o sujeito responder esse questionário durante a realização do exercício físico, né? Então, o que foi que eles fizeram? A primeira parte desse estudo, eles fizeram o seguinte, eles já conheciam a escala de valência afetiva, né, a Philip Scale, e aí eles fizeram o seguinte, pediram para as pessoas simular que elas estavam fazendo exercício, pegou uma parte das pessoas e pediu para elas marcarem quais eram os adjetivos afetivos que elas sentiam quando estavam fazendo o exercício e o exercício era bom para elas, né? Elas tinham uma sensação afetiva boa, né? E aí elas marcaram, e esses foram os 10, esses aqui foram os 10 adjetivos que foram apontados. E da mesma forma, um outro grupo de pessoas, que não participou dessa, fez para quando o exercício fosse ruim. E aí eles fizeram uma validação o método psicométrico de conteúdo. Então, eles viram que é possível medir adjetivos afetivos que as pessoas sentem durante o exercício. Então, eles relacionaram essas respostas que as pessoas tiveram com a escala com a Philip Scale, né, a escala de valência afetiva de prazer e prazer. Na outra parte do estudo, eles fizeram 2 testes que foram importantes. Essa figura A aqui apresenta o resultado, eles fizeram o seguinte, pediram para as pessoas imaginarem o seguinte, quando você faz um exercício em que você tem a percepção de esforço 11, certo? A percepção de esforço 11. Qual é a resposta afetiva que você acha que você teria? Foi isso que eles pediram para as pessoas reportarem, né? Isso só fazendo um pensamento associativo aí. E as pessoas reportaram que estava aqui uma resposta afetiva positiva. E quando faz 15, foi para cá, e quando faz 19, foi para cá. Esse resultado aponta que o exercício parece ter a resposta afetiva do exercício parece ter uma relação já com a intensidade do exercício. Então, o exercício mais intenso parece produzir uma resposta afetiva mais ativa comparada aos exercícios mais leves. E na outra parte do exercício, na outra parte do estudo, né, a parte experimental 3 do estudo, eles botaram as pessoas realmente para fazer o exercício. Então, é interessante isso, porque a gente vê aqui o desvio padrão, né, daqui, quando a gente pede para a pessoa realmente imaginar, o erro é maior do que quando realmente ela faz o exercício. Então, eles botaram para a pessoa fazer um exercício mais leve, moderado e um exercício mais intenso. E a resposta foi semelhante ao que tinha sido reportado antes, né, teoricamente, só que as respostas foram mais homogêneas quando as pessoas realizaram o exercício realmente. Tá? Então, aqui é um indicativo exatamente que o afeto está relacionado à intensidade do exercício. Isso aí já se dizia há muito tempo. E aí, eu vou trazer aqui 2 coisas, né, a expectativa, esse negócio do Instagram, né, a expectativa, né, que eles reportam lá na discussão do artigo, eles diziam assim, com certeza, o afeto, né, essas coisas, né, o afeto, essas coisas que eles apontaram e outras questões relacionadas são relevantes para os objetivos do governo federal que especificam metas de atividade física vigorosa, regular, de 90% para jovens e 60% para adultos em 1990. Né? Então, isso era um documento americano que orientava para que as pessoas atingissem esse percentual de aderência em relação à
atividade física, né? E a realidade que a gente tem é totalmente diferente. Então, os dados atuais mostram que apenas 25%, 24% dos adultos americanos atendem às recomendações de atividade física, né, atenderam em 2008. Então, realmente eles não alcançaram essa meta, e é uma discussão que se tem o que a gente está fazendo realmente para que as pessoas se tornem mais ativas, né? De antemão, também não quero dizer que o que eu vou dizer aqui vai resolver o problema. Na verdade, é um pedaço, é uma parte da resolução, como foi discutido em outras palestras, especificamente na palestra do Raça e esqueci o nome do professor, na palestra 3, tá? Então, esses outros autores que contribuíram bastante em relação à resposta afetiva durante o exercício são esses dois senhores aqui, né, o Epcax e o Petruzzello, né? E, assim, eles têm vários trabalhos publicados em relação ao afeto, mas, assim, na minha ótica, esses 4 trabalhos, né, que eles chamam de uma série, são os principais trabalhos em relação para a gente entender como a visão deles em relação à resposta afetiva durante o exercício e como ela pode colaborar na ajuda aí para vencer essa pandemia, né, da atividade física. Então, o primeiro ponto que eles destacam nesses trabalhos é o seguinte: nessa época se discutia bastante, isso é o início dos anos 2000, né? Então, eles discutiam o seguinte, porque naquela época estava o boom do exercício, né? O início do boom do exercício, que era o exercício é bom, as pessoas se sentem bem, e a relação do bem-estar com o exercício, tá? Só que o que eles apontam é o seguinte: todos os trabalhos, né, que investigavam essa relação, a pessoa se sentir bem pós o exercício, eles relacionavam com uma medida feita pré-exercício e pós-exercício. Então, era como se você tivesse aqui, medir seu afeto, aí você fizesse o exercício, tarará, tarará, quando terminasse o exercício, ia medir sua resposta afetiva. Mas, fisiologicamente, a gente sabe que neurotransmissores são liberados, os opioides são liberados, e gera realmente a sensação de prazer pós-exercício, né? Só que isso era um contraponto. Enquanto as pessoas sabem que o exercício faz bem e elas se sentem bem pelo exercício, porque elas não fazem exercício físico. E aí eles começaram a questionar. Eu acho que o problema, talvez, eles começaram a questionar e dizer, talvez o problema seja medir o afeto durante o exercício. O que está acontecendo que faz com que as pessoas não se tornem ativas é o que acontece durante o exercício. E aí isso foi um passo que eles resgataram, o trabalho de Hardy Rejeski, trazendo a Phoenix Cale para a discussão novamente e medindo o afeto durante o exercício. E aí, Epcax, ele contribuiu bastante nesse aspecto, porque ele traz a definição, no seu trabalho em 2003, a definição do que é afeto básico, né? Então, a gente tem que entender essa noção, porque, assim, o afeto, ele está dentro de um contínuo, né, do domínio global afetivo. Então, dentro do domínio global afetivo, a gente tem o afeto básico, né, os sentimentos, as sensações afetivas, os estados afetivos, as emoções e o humor. Então, nessa lógica, esse humor são coisas que precisam de cognição, elas são mais duradouras, e o afeto básico, ela é mais, uma resposta, como está dizendo aqui embaixo, né, é uma resposta mais simples e primitiva, que se refere à experiência intrapessoal de respostas de prazer e desprazer, né, de qualquer coisa que você esteja fazendo. Então, o que a gente está medindo durante o exercício não é se o sujeito gostou ou não do exercício, é quando ele está fazendo o exercício, o que é que está, como é a sensação afetiva dele durante o exercício, de bom ou ruim, tá? Então, é um afeto básico, né? É o essencial para a geração dos outros domínios do afeto, certo? E aí, o que a gente tem, né, de avanço em relação a isso é que a CACS propõe aí essa questão do modelo circunflexo, também adotando uma proposta de outro autor, do James Rousseau. E aí ele traz essa questão que ele começa a juntar nesse modelo circunflexo a resposta afetiva básica que o sujeito tem, de positivo ou azul aqui, né, respondendo positivo ou respondendo negativo, junto com a excitação somática, que é o nível de excitação que a pessoa apresenta quando
para qualquer resposta de sensação afetiva, tá? Então, esses rostinhos aqui, eles representam sensações afetivas que a gente apresenta, né? Que estão relacionadas a estados emocionais. E aí, a gente tem desse lado azul, né? Que a gente tem aqui, se eu estou com um afeto positivo e com baixa excitação somática, né? Eu sou uma pessoa calma, relaxada, naquele momento, em qualquer situação que eu esteja, fazendo exercício ou fazendo qualquer outro comportamento. E se eu estou positivo, mas com alta excitação, eu estou num estado de excitação, de alegria, né, de euforia, né, então eu estou modificando o meu estado afetivo, né. E quando a gente parte para os outros quadrantes, né, então eu passo a ter uma resposta afetiva negativa, que eu posso estar numa resposta afetiva negativa com baixa excitação, né, com sentimento depressivo de tédio, ou eu posso estar num estado de excitação afetiva negativa com alta excitação, que é está tensionado, de estar aflito em relação a isso. Então, é que a Cássio trouxe também para a discussão essa contribuição aí dos estados afetivos indiferentes, e aí a gente trata só dos 4 quadrantes aqui, calma, tédio, aflição e excitação durante o exercício, né? Na discussão mais ampliada em relação a estados afetivos, existem diferentes angulações aqui em relação a esse modelo complexo, tá? E aí ele trouxe uma discussão também, né, que avançou um pouco daquela proposta anterior que já se apresentava de Radjeski, né, que o afeto está relacionado à intensidade do esforço. Só que aí ele trouxe para a discussão uma medida mais objetiva em relação a isso, né. E aí ele trouxe a proposta de dividir pelos limiares de intensidade do exercício. Então, aqui a gente tem um espectro de prescrição, né, de intensidade de prescrição do exercício, principalmente aeróbico aqui nessa proposta, identificando o limiar ventilatório, que seria aqui uma predominância aeróbica de produção de energia durante o exercício. Entre os dois limiares, seria uma entrada da produção anaeróbica para ajudar na contribuição aeróbica da produção de energia, e aqui a gente tem assim, um aumento bastante significante da contribuição anaeróbica para suprir a energia durante o exercício. E o que foi que eles identificaram? Então, através de testes máximos, né, de exercícios máximos, eles identificaram esses limiares, e durante o teste máximo eles iam medindo a resposta afetiva das pessoas. E o que é que eles identificavam? Que quando os sujeitos estão dentro dessa zona de exercício, nessa zona de intensidade, né, eles respondem positivamente, tem afeto positivo. E aí a gente tem uma zona que é duvidosa, assim, alguns sujeitos apresentam queda, enquanto os outros ainda continuam aumentando a resposta afetiva durante o exercício, que é essa zona entre os dois limiares. No entanto, a gente tem uma homogeneidade das respostas de queda quando os sujeitos estão acima do ponto de compensação respiratória, ou seja, quando você tem uma demanda anaeróbica, que você tem uma perturbação bastante grande metabólica durante o exercício. Então, que a CACS avançou em relação àquilo que a Radjeski propunha, botando marcadores específicos em relação à prescrição de intensidade de exercício, tá? E isso trouxe também, né, o que tem avançado também nessa discussão, o que é que está acontecendo no cérebro, né? Como é que a gente interpreta, como é essa associação das respostas afetivas com o estímulo durante o exercício. E aí a gente tem alguns, dois aspectos que são importantes em relação a como é essa base neurofisiológica da resposta afetiva, que são as vias interoceptivas. Então, quando a gente está fazendo exercício, a gente tem um estímulo de via interoceptiva muito alto, né, para o cérebro, né. E aí, o que acontece é que, quando o exercício está numa intensidade em que existe esse controle top-down, que é o controle do córtex pré-frontal sobre as regiões da amígdala, principalmente da amígdala, que está recebendo essa intensificação das vias interoceptivas, né, via diferentes áreas cerebrais, do tronco cerebral, do núcleo do tracto solitário, do tálamo, do hipotálamo, está recebendo todas essas informações, a gente consegue diminuir essa percepção em relação a essa competição da parte cognitiva com a parte perceptual, né, das vias interoceptivas, e consegue continuar reportando um afeto positivo. Só que aí acontece outro aspecto que é importante, que é a chamada hiperfrontalidade, né? A hiperfrontalidade, desculpa. A hiperfrontalidade é porque
o cérebro, ele aumenta um pouquinho a quantidade de oxigênio que ele recebe, né, durante o exercício, né, o fluxo sanguíneo, né, o fluxo sanguíneo aumenta quando você começa a fazer o exercício, mas ele é dependente da intensidade também, do fluxo sanguíneo no cérebro. Então, quando a literatura tem apontado que quando o sujeito atinge aquele ponto de compensação respiratória, existe uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, e como o fluxo está menor, o cérebro, por prevenção, o que é que ele faz? Ele redistribui o fluxo para as áreas mais importantes para ele naquele momento. E aí é interessante porque as áreas mais importantes para ele naquele momento são as áreas primitivas, né? Que são as áreas de controle do organismo, inconsciente, né? E aí, nessa perspectiva, o córtex pré-frontal, ele ocorre uma queda de oxigenação, né, de fluxo sanguíneo para ele, e aí é exatamente essa hiperfrontalidade que acontece, acabando com o controle top-down. Então, o que a gente tem é uma intensificação das vias interoceptivas, e agora o cérebro está mais preocupado em receber essas vias interoceptivas do que realmente bloquear essas vias interoceptivas. Aí é quando a gente tem a associação entre a resposta afetiva, a intensidade do exercício e o comportamento da oxigenação cerebral no cérebro. Tá? Foi redundante agora, né? E isso está relacionado a uma queda na pressão parcial de CO2. Tá? É isso que a literatura tem apontado. Então, a gente consegue fazer uma relação da queda parcial de CO2, né, medida por espirometria, com essa associação da hiperfrontalidade. Então, isso mostra a base neurofisiológica da resposta afetiva. Né? Então, o cara está respondendo lá a escala para você, num papelzinho, no celular, mas tudo isso está acontecendo no cérebro dele para que ele gere a resposta, tá? Então, eu vou entrar um pouquinho aqui, tem 3 minutos. Então, o que a gente tem os parâmetros fisiológicos, então a gente tem a resposta afetiva como um marcador prático da transição de intensidade, né? Então, a gente tem aqui o que a Cax mostrou num dos trabalhos dele, é que quando o sujeito está no limiar ventilatório, a resposta afetiva do sujeito é por volta de 2, mais 2, né, na fina esquerda. Né? E aí, isso é também reprodutivo aqui na percepção de esforço. Né? E outros trabalhos têm mostrado também que a percepção de esforço, por volta de 13, é a resposta que divide aí a intensidade moderada da intensa. Tá? E também da resposta afetiva. Então, a resposta afetiva ela pode ser um marcador de transição de intensidade, e aí esse parâmetro é por volta de 2, mais 2, tá? Escala afetiva. E aí a intensidade, o exercício, a resposta afetiva durante o exercício também ela pode ser usada como intensidade, prescrição do exercício para intensidade autoselecionada. Induzir o sujeito a autoselecionar a intensidade, né, o que acontece é que quando o sujeito autosseleciona, a resposta dele, afetiva, é melhor, afetiva e perceptual é melhor do que quando a intensidade é imposta, tá? Então, aqui a gente tem uma comparação, vários gráficos, mas eu vou me ater a esse do meio aqui, que aqui a gente tem uma comparação da resposta afetiva, da resposta de frequência cardíaca, né, intensidade do exercício, ao parâmetro máximo. Então, os sujeitos fazem realmente o exercício dentro da intensidade recomendada pelas diretrizes, né, e eles fazem o exercício abaixo da intensidade correspondente ao limiar ventilatório, certo? Então, é isso que esses dois gráficos querem mostrar. E a resposta perceptual deles é positiva. Então, a gente tem uma resposta afetiva positiva e a resposta perceptual deles começa mais baixa do que a intensidade proposta, né, porque eles estão autoselecionando, e aí os sujeitos respondem no final do exercício dentro daquela zona 13 de intensidade moderada. E aí a gente tem também, se a gente fizer o exercício autoselecionado imposto, né, a resposta afetiva é pior do que o autoselecionado. Então, impor a intensidade do exercício para o sujeito, né, mesmo que seja a intensidade seja exatamente igual, quando eles fazem o exercício com a intensidade imposta, né, pela teoria da autodeterminação, eles respondem afetivamente pior, certo? E aí, dentro dessa lógica, a gente tem o trabalho de Eduardo em relação a uma prescrição regulada pelo afeto, né, em que os sujeitos as mulheres com SOP, né, com sobrepeso e obesidade,
elas foram orientadas a realizar o exercício um afeto mais 3 a mais 5, né? No mínimo mais 3. E aí, o que foi visto é que essas mulheres selecionam a intensidade dentro, né, da intensidade recomendada para benefício para a saúde, e elas também fazem exercício abaixo do limiar, algumas abaixo do limiar 1 e algumas abaixo do limiar 2, mas elas não entram naquela zona de intensidade intensidade severa, né, de exercício de predominância anaeróbica maior. E aí, nós temos também o trabalho da Ingrid, né, que é do nosso grupo lá, do GPIS, que, propondo também com a intensidade autoselecionada, traz que essa metodologia de treinamento, ela é eficiente para a gente ter uma redução na resposta de pressão arterial pós-exercício, né, pelo menos durante 6 horas pós a sessão de treinamento. Então, as mulheres hipertensas, idosas hipertensas que realizaram exercício autoselecionando, comparado a uma sessão controle, obtiveram queda da pressão arterial nas primeiras 6 horas, e aí elas selecionaram a intensidade dentro da zona recomendada. Então, possibilitar as pessoas fazerem exercício dessa forma, elas têm a resposta afetiva melhor e causa benefícios fisiológicos aí na pressão arterial também. Uma coisa interessante também aqui é que um dos trabalhos de ECACS, né, ele traz que os sujeitos obesos, né, se a gente comparar os estados nutricionais, os sujeitos obesos apresentam uma queda abrupta na resposta afetiva quando são expostos a um exercício incremental, diferente dos sujeitos com sobrepeso e peso normal. Isso é interessante porque o que ele discute, né, nesse trabalho em 2016 é exatamente isso. Quando a gente expõe os sujeitos obesos a exercícios que causam afeto desprazeroso, existe um ciclo, né, que aí é o modelo bidirecional em relação à obesidade e atividade física, é que os sujeitos não são obesos porque eles não fazem atividade física. Na verdade, é uma relação bidirecional. Eles não fazem atividade física porque eles são obesos e têm sensações desprazerosas quando estão fazendo exercício, e isso faz com que eles não façam atividade física. Então, ele propõe esse modelo exatamente e traz uma discussão, um outro aspecto em relação ao exercício intervalado que tinha surgido na época, exatamente com o boom aí do HIIT, como um salvador da pátria para muita coisa, e a gente discutir alguns aspectos que são importantes a gente considerar na prescrição do treino, tá? Então, esse é o primeiro trabalho do grupo, assim, em relação a essa temática, não com sujeitos obesos, mas o trabalho de Frazão, e o que foi mostrado foi que os sujeitos, quando são inativos fisicamente, né, eles respondem, exceptualmente, afetivamente, com a queda mais rápida ao exercício intervalado. Então, a partir aqui do quarto estímulo do exercício intervalado, os sujeitos já apresentaram uma resposta afetiva menor e próximo de negativo, comparado aos sujeitos ativos. Então, a gente vê uma influência da atividade física, do nível de atividade física sobre a resposta afetiva, especificamente no exercício intervalado de alta intensidade. Esse é um dos trabalhos do meu doutorado, e aí a gente trouxe a discussão em pensar algumas estratégias de modular a prescrição do exercício intervalado para ver se as respostas elas ficariam mais favoráveis em relação a isso. Então, a gente diminuiu o tempo de estímulo de 60 segundos para 30 segundos. E o que a gente viu foi uma melhora na resposta afetiva, né? E também relacionada com os parâmetros fisiológicos, eles foram menores em relação a 60 segundos. Então, isso é uma forma da gente amenizar o impacto que o exercício intervalado poderia gerar na resposta afetiva das pessoas durante o exercício. No entanto, esse protocolo foi feito com sujeitos acostumados a fazer treinamento aeróbico e acostumados com HIIT, tá? Essas respostas não são com pessoas obesas. E aí, esse é o principal trabalho do meu doutorado, onde a gente apontou que, comparado ao moderado contínuo, né, o exercício intervalado, ele leva a pessoa para aquele quadrante da resposta, né, do modelo circunflexo, onde a pessoa tem sentimentos de aflição, principalmente no final do exercício aqui, né, na metade para o final do exercício. Enquanto o moderado, os sujeitos ficam dentro dessa zona de calma, de serenidade aqui. Então, são os aspectos. E um trabalho recentemente publicado também, resultado do meu doutoramento, que tanto o nível de atividade física quanto a percepção do esforço que o sujeito apresenta durante o exercício, eles são preditores da resposta afetiva durante o exercício, né? Aqui não está exatamente o resultado da associação, né,
na análise de associação, mas é só para a gente perceber assim, ó, não houve diferença ao longo da parte do exercício, né, que está dividido no início do exercício, no meio e no final, né, e aqui a percepção de esforço vai aumentando à medida que passa a sessão de treino e o afeto vai caindo, né. E essas respostas em todas as partes, né, no início, no meio e no fim da sessão, elas foram associadas, a resposta efetiva foi associada com o nível de atividade física e a percepção de esforço. Ou seja, a percepção de esforço e o nível de atividade física é um aspecto importante para a gente considerar quando a gente for prescrever o exercício intervalado para essas pessoas. O que é interessante também é que essas escalas recentemente foram validadas, né, para o português. Desculpa, Luiz, só para nos irmos encaminhando para o final, estamos com 50 minutos. Tá, essa é a última slide. Beleza. Então, a gente tem essas escalas validadas para o português, por esses dois trabalhos, e aí vocês podem ter acesso em relação a isso e esmiuçar um pouco mais. O que é os pontos importantes para o uso, assim, né? Eu vejo um pouco o uso ainda por parte dos profissionais, a escala. Primeiro, deixar claro a definição de cada variável psicológica que você está trabalhando com ela, né? E realizar procedimento em ancoragem teórica e realizar procedimento em ancoragem prática, que geralmente as pessoas não fazem. Então, esses são três pontos importantes que precisam estar claro para o seu aluno e para você quando estiver atuando com essas escalas, exatamente para poder utilizá-las na prescrição do exercício, tá? Obrigado aí pela atenção e estamos às ordens aí.